Já está em gestação nas entranhas do governo atual uma nova atualização da reforma da Previdência para os militares. Apesar de todas as atenções estarem voltadas para as Forças Armadas, os policiais militares precisam manter todas as luzes de alerta acesas. Afinal, de acordo com a nossa legislação, somos militares estaduais, o que nos coloca no centro do alvo dessas possíveis novas medidas. Mas quais são as repercussões de mais alterações na Previdência dos militares? Não apenas para os profissionais, mas principalmente para a população, que depende da capacidade operacional das corporações para garantir um mínimo de tranquilidade e segurança. Como vão, meus amigos? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luiz Fernando Ramos Aguiar, tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, especialista em segurança pública com mais de 26 anos de experiência. Não esqueça de deixar o seu like, seguir o nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. O governo brasileiro, sob a liderança da ministra do Planejamento, Simone Tebet, está avançando com 3 medidas para reformar a Previdência dos militares das Forças Armadas, focando na contenção de despesas obrigatórias. O objetivo principal é garantir cortes no sistema de proteção social dos militares, visando uma economia substancial nas contas públicas, pelo menos é a desculpa. Embora Tebet tenha esclarecido que não haverá uma reforma previdenciária ampla, provavelmente pelas dificuldades que o governo está tendo para passar qualquer uma das suas pautas no Congresso Nacional. As 3 medidas em análise buscam mexer em áreas ainda não abordadas pela reforma de 2019. Minha grande preocupação é, quais seriam essas áreas? Esse conjunto de propostas em desenvolvimento pela equipe da ministra de Gestão e Inovação, Esther Duick, tem como meta gerar economia no orçamento público, com cortes significativos previstos para o final de 2024 e início de 2025. A pressão por uma revisão na Previdência dos militares se intensificou após alertas do TCU, Tribunal de Contas da União. Segundo o TCU, o déficit gerado pela aposentadoria dos militares é de cerca de 50 bilhões por ano, um custo por militar inativo 15 vezes maior do que um civil. Além disso, há críticas sobre os benefícios diferenciados dos militares que mantêm a integralidade do salário ao se aposentarem, além de ajudas de custo elevadas quando passam para a reserva. Pelo menos essa é a desculpa. Esse debate já colocou os comandantes das Forças Armadas em alerta, principalmente porque as medidas propostas podem impactar significativamente os benefícios e direitos dos militares da reserva. O Ministério da Defesa tem buscado atenuar as tensões, ressaltando que o tratamento previdenciário diferenciado é uma compensação pelas particularidades da carreira militar, como ausência de sindicalização, adicional noturno, entre outras coisas que a gente vai ver aqui no vídeo. O governo pretende apresentar as propostas ao Congresso Nacional até o final de 2024, como parte de um pacote mais amplo de cortes nas despesas públicas. Mas afinal, o grande problema das contas públicas são os militares? Eu fiz aqui uma rápida pesquisa na internet e consegui apurar que, por exemplo, pessoal do judiciário, o valor inicial dos vencimentos é de cerca de R$ 27.500, podendo chegar a R$ 41.650 no topo da magistratura, com aumentos previstos para os próximos anos. Em algumas situações excepcionais, as remunerações podem ultrapassar os R$ 500 mil em um único mês, devido a benefícios como férias acumuladas, retroativos e outras verbas indenizatórias. Mas esses super salários não se restringem aos magistrados. Auditores fiscais estaduais podem ganhar cerca de R$ 25.200, fiscais da Receita Federal R$ 21.400 e consultores do Senado chegam a R$ 34.400. Enquanto isso, o salário médio de um soldado da Polícia Militar é de cerca de R$ 4.734, sendo que a maior remuneração é o estado de Goiás, que é de R$ 6.353. E os soldados são aqueles que estão na base. Os coronéis que estão no topo e só conseguem chegar nesse posto com mais de 20 anos de carreira, recebem no máximo R$ 39 mil, o topo, que é lá em Rondônia. Mas na maioria dos casos, essa remuneração é um sonho distante. No estado de São Paulo, por exemplo, um coronel recebe no máximo R$ 14 mil depois de mais de 20 anos de serviço. Apesar das disparidades, tanto em relação aos salários quanto à dedicação requerida pelas diferentes carreiras, os militares estaduais já foram atingidos por severas restrições de seus direitos previdenciários durante a primeira reforma da Previdência, realizada no governo Bolsonaro. Atualmente, estão submetidos às seguintes regras. Olha só, tempo de serviço. O tempo mínimo de serviço
para policiais militares passou de 30 para 35 anos, sem exigência de idade mínima para a aposentadoria, a reserva remunerada, que na verdade não é bem a aposentadoria porque ele pode ser chamado de volta. Para aqueles que já estavam na ativa, a reforma foi aplicada com uma regra de transição, que dá 17% sobre o tempo que faltava para completar os 30 anos. Contribuições previdenciárias. A alíquota de contribuição para pensões passou de 7,5% para 10,5%. Em alguns casos, podendo chegar a 13,5% para pensionistas não inválidos. Além disso, somando-se a contribuição para assistência médica e hospitalar, as contribuições dos militares podem chegar a 14% dos vencimentos. Os adicionais. Foram criados adicionais como adicional de compensação de disponibilidade militar, que varia de 5% a 41%, dependendo da patente. E o adicional de habilitação, que recompensa custos de capacitação realizados pelos militares. A gente não pode negar que os militares sofreram menos que os demais servidores, no que se refere à perda de direitos realizados durante a reforma da Previdência. Mas o que nunca é mostrado pelos meios de comunicação é que os militares possuem um regime jurídico específico, muito diferente daquele que rege os civis. Dessa forma, os militares nunca possuíam os direitos trabalhistas garantidos à grande maioria dos trabalhadores comuns, como, por exemplo, o adicional noturno. Os militares não recebem adicional por trabalho noturno, diferentemente dos trabalhadores civis que têm o direito a um adicional de 20% sobre o valor da hora trabalhada, se ela for feita no período noturno. Horas extras. Os militares não têm direito à remuneração por horas extras, porque o regime de trabalhos militares é caracterizado pela disponibilidade integral para o serviço. Eles podem ser chamados para trabalhar a qualquer momento, sem compensação adicional. Férias remuneradas com adicional de 1/3. Embora os militares tenham direito a férias, eles não recebem o adicional de 1/3, como acontece com os trabalhadores civis, aqueles que são protegidos pela CLT. O Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, os militares também não têm direito a esse FGTS. O que é garantido aos trabalhadores civis é uma espécie de poupança compulsória para os casos de demissão sem justa causa. Sindicatos e greve. Militares são proibidos de se sindicalizar e de fazer greve. A Constituição brasileira proíbe expressamente a sindicalização e o direito à greve para os membros das Forças Armadas, policiais militares, bombeiros militares, devido à natureza essencial de suas funções para a segurança e defesa do país. Além disso, a carreira de policial militar impõe aos militares estaduais fatores que são fundamentais na diminuição de sua expectativa de vida. Entre elas se destacam exposição constante a situações de risco e estresse elevado, jornadas de trabalho intensas e muitas vezes com falta de períodos de descanso adequados, impactos biológicos relacionados ao trabalho, como ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. A expectativa de vida dos policiais militares é significativamente menor quando comparada à população civil. Enquanto a média dos brasileiros é de aproximadamente 76 anos, a expectativa de vida dos policiais militares pode ser de até 10 anos a menos. Um estudo realizado pela Polícia Militar do Paraná, por exemplo, indicou que o tempo médio de vida dos policiais era de 66,3 anos, com os de menor hierarquia, como soldados, apresentando uma expectativa de vida ainda menor, por volta de 61,9 anos. Para tornar o quadro ainda mais dramático, a idade média dos policiais em atividade no Brasil tem aumentado muito nos últimos anos, com um número considerável de profissionais com mais de 40 anos de idade. Em estados como São Paulo, muitos policiais possuem mais de 20 anos de serviço, sendo comum encontrar agentes com mais de 50 anos em atuação. A nossa tropa está envelhecida, uma característica que foi solenemente ignorada no processo da reforma da Previdência. Ao contrário das demais carreiras do funcionalismo público, a idade é um fator determinante para a eficiência dos profissionais de segurança pública, dada a natureza do exercício da profissão. Como é que a gente vai manter a segurança das nossas cidades com uma tropa envelhecida? Lembrando que o nível de lesões e doenças decorrentes do exercício da profissão é bem maior entre os militares estaduais. De acordo com levantamentos,
há uma tendência geral de envelhecimento entre os policiais militares no país, agravada pela redução de reposições de pessoal devido à falta de concursos e dificuldades orçamentárias nos estados. Em algumas regiões, mais de 30% dos policiais têm entre 20 e 30 anos de serviço, indicando um efetivo envelhecido e com maior vulnerabilidades e problemas de saúde. Com o número crescente de policiais mais velhos, em breve não será possível redirecionar esses policiais mais experientes para funções administrativas, obrigando as corporações a manter nas ruas militares com mais de 50 anos, que na maioria das vezes não possuem as condições físicas plenas para o exercício das funções. E eu estou falando isso com conhecimento de causa, já que estou bem próximo desse limiar. E olha que como oficial não estou submetido às jornadas de trabalho fisicamente exigentes como as impostas aos policiais que trabalham essencialmente nas ruas, como os cabos e soldados, que estão ali no policiamento, na luta diária todos os dias. Caso haja um agravamento das regras para que os policiais militares consigam ir para a reserva, a segurança pública no país será realizada com o sacrifício da vida de milhares de homens e mulheres que têm dedicado tudo ao serviço e proteção da sociedade. Além de perderem sua saúde e juventude, agora vão entregar também a sua velhice. Ao invés de mirarem nos super salários e nos funcionários públicos que realmente trazem prejuízo ao Estado, o governo mira naqueles que têm menos meios de defesa trabalhista e menos direitos, e estão à disposição em período integral. Precisamos estar atentos para não transformar a carreira policial militar em um degrau para outros concursos e garantir que ela seja atrativa para pessoas realmente vocacionadas, o que será difícil se a carreira continuar se degradando. E se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu comentário. O que você acha sobre a aposentadoria dos policiais militares? Não deixe de curtir aqui e seguir o meu canal. Um grande abraço e até a próxima.